Você sabia que o tráfico de pessoas movimenta mais de 32 bilhões de dólares ao ano? Essa realidade tem pouquíssima visibilidade no Brasil e no mundo, mas afeta principalmente mulheres e crianças. É preciso falar sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas pode envolver exploração sexual, trabalho forçado, adoção ilegal, casamento forçado e tráfico de órgãos. Esse comércio lucra mais de 32 bilhões de dólares ao ano e só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É muito importante a gente dar visibilidade para esse tema que esconde por detrás violação de direito e exploração. Nesse vídeo a gente vai falar especialmente da situação das mulheres que são vítimas do tráfico sexual, e para isso a gente precisa ilustrar essa situação. Então vamos aos dados. Uma primeira coisa que a gente precisa ilustrar é que o tráfico humano é um tema muito pouco falado no Brasil e no mundo. Ou seja, tem muita subnotificação em relação aos dados. A gente não tem dados concretos da real situação. Isso é muito ruim porque não ajuda a pensar uma política de combate ao problema. O que a gente tem é principalmente de acordo com os dados do relatório das Nações Unidas sobre as drogas e crime, que mostra que a principal finalidade do tráfico humano é para a exploração sexual e trabalho forçado. Indígenas e ribeirinhas serem vítimas desse crime. Outra coisa é que a prostituição, em geral, é um tema muito relacionado ao tráfico de pessoas. As mulheres que estão na prostituição muitas vezes acabam se tornando vítimas do tráfico, por já estarem numa situação de marginalidade. O tráfico também pode acontecer de diversas formas. As mulheres e meninas podem ser levadas para outras regiões, outros estados, ou inclusive pode acontecer o tráfico internacional. O tráfico internacional geralmente acontece nos países pobres. Nos países pobres, as meninas são levadas para países como principalmente Estados Unidos, Holanda, Espanha, Arábia Saudita, Dinamarca, França, Itália. Essas meninas geralmente saem de países da América do Sul, África e da Ásia. O Brasil, por exemplo, como é um dos países que mais trafica no mundo, o Brasil, na verdade, ele serve como um país de origem, ou seja, as meninas e mulheres saem daqui e vão para outros lugares. O Brasil também serve como um país de trânsito. Isso significa que as rotas internacionais do tráfico de pessoas passam pelo Brasil. Isso se deve a falta de fiscalização, por exemplo, e também a forte corrupção que pode existir e tal, dos polícia e tudo mais. E o Brasil também serve como um país de destino, ou seja, vem meninas e mulheres também de outros países serem vítimas do tráfico sexual no Brasil. Inclusive é importante ilustrar também que no Brasil as principais vítimas elas estão localizadas na região norte, no Amazonas e no estado do Pará. As mulheres e as meninas elas podem se tornar vítima do tráfico de diversas formas. Uma forma muito comum, inclusive, é as meninas serem vendidas pelos próprios familiares, inclusive os avós. Elas são vendidas a essas redes de tráfico, e isso acontece especialmente com meninas que são menores de idade, E aí elas acabam se tornando propriedade do cafetão ou da cafetina. Também é muito comum, inclusive, os traficantes entrarem em contato com as suas vítimas através da internet, inclusive através das redes sociais. Então aqui é importante falar como a internet, na verdade, cumpriu e tem cumprido um papel de conectar as vítimas com seus traficantes. Muitas vezes eles oferecem algum tipo de emprego em outros países, modelo ou uma oportunidade de emprego, e as mulheres, como a maioria delas estão nessa situação de muita desespero, muita miséria, acabam vendo isso como uma oportunidade, mas na verdade quando elas chegam no país elas têm seus passaportes recolhidos acabam se tornando vítimas de tráfico para exploração sexual. Então acho que é importante a gente colocar como a internet, a tecnologia, na verdade, para colocar em contato as vítimas direto com seus algozes. Uma coisa que também acontece, que inclusive no Peru esse ano de 2020, com a pandemia, por exemplo, aconteceu, que é o desaparecimento. Simplesmente as meninas ou mulheres são sequestradas e simplesmente desaparecem. No Peru esse ano foi registrada 915 mulheres que desapareceram no primeiro semestre, justamente nesse período aí de pandemia. Uma questão importante também a ser colocada, e que o relatório das Nações Unidas também aponta, é que entre os anos de 2007 a 2016,
ocorreram mais condenações a nível mundial das pessoas que traficam mulheres e tal, mas as áreas de impunidade elas são ainda muito vastas. Ainda assim, aqui novamente, a gente entra com aquele tema da subnotificação, porque as autoridades nacionais, elas muitas vezes não têm nenhuma política para combater o tráfico, ou elas não conseguem de fato detectar os crimes. Então, o que acontece muito, na verdade, é uma grande impunidade por parte para as pessoas que cometem esse crime. Então, uma impunidade desde os algozes, daquelas pessoas que estão recrutando pessoas para serem traficadas, e até daqueles cabeças que estão por detrás, ou seja, os empresários e políticos que lucram bastante com a questão do tráfico, né? É importante falar também que a impunidade a essas pessoas faz com que, na verdade, isso sejam incentivos, né, para que o tráfico sexual continue acontecendo e continue e que eles intensifiquem suas atividades. Enfim, a gente colocando aqui a situação do Brasil, esse aspecto da impunidade é uma grande regra, né? A gente aqui com o governo do Bolsonaro, o governo de ultradireita, que na verdade já no seu início do governo fez inclusive piadas que faziam apologia ao turismo sexual, e isso tudo é um incentivo, serve como um incentivo para intensificar o tráfico, né, para que se intensifique essa questão. Aqui no Brasil a gente tem um problema forte da falta de investimento para combater efetivamente o problema, e é um assunto, como eu falei, muito invisibilizado, que não tem dados, ou seja, é muito difícil elaborar uma política concreta para combater o problema se não tem dados que ilustrem de fato a situação, né? E uma coisa acho que é importante falar também é que o tráfico de pessoas, especialmente o tráfico para exploração sexual de mulheres e meninas, ele é muito lucrativo, e por detrás dele estão principalmente políticos e grandes empresários que estão lucrando com isso. Inclusive, o Donald Trump já foi acusado de tráfico sexual de crianças, né? E recentemente, no ano de 2019, saiu na mídia um caso que ficou meio famoso na mídia internacional, que foi do bilionário Jeffrey Epstein, que foi acusado de tráfico sexual de meninas no estado de Nova York. E ele é um bilionário que lucrou com isso, né? Então, a realidade por detrás da exploração sexual dessas mulheres é que muitos políticos e muitos grandes empresários estão lucrando com isso. Bom, a gente agora falou um pouco dos dados, mas a gente precisa fazer uma relação, então, com outros temas. Qual que é, então, a relação do tráfico de pessoas com a prostituição? Para isso, acho que a gente queria trazer aqui o exemplo da Holanda. A Holanda é o país que legalizou a prostituição nos anos de 2000, alegando que seria uma vitória para as mulheres, né? Teve muita discussão em relação a isso. Na verdade, é uma discussão que ainda segue acontecendo. Inclusive, em 2019, o parlamento holandês voltou a discutir o tema da legalização da prostituição lá. E aí, uma coisa para a gente ilustrar essa situação: com a legalização da prostituição na Holanda, o número de bordéis aumentou muito drasticamente, porque o país virou símbolo do turismo sexual, do turismo internacional sexual e tal. E a Holanda, não é coincidência, acabou se tornando uma das principais rotas do tráfico internacional de mulheres. Uma questão importante para falar é que, mesmo na Holanda, a invisibilidade sobre a questão ela é tão grande que a gente não tem dados, pelo menos não pude encontrar, de quantas mulheres estão se prostituindo na cidade de Amsterdã, que é a capital do país, onde a estimativa é que seja entre 4 a 8 mil mulheres que estejam nessa situação. E dessa, de acordo com um especialista, de 10% a 90% desses casos de prostituição são vítimas de tráfico sexual. É por isso que, inclusive no ano de 2019, jovens holandeses entraram com uma campanha, um abaixo-assinado, com mais de 42 mil assinaturas, uma campanha que falava "Eu não tenho preço", que tem o objetivo de mudar a legislação na Holanda sobre esse tema da prostituição. Eu acho que esse exemplo da Holanda é um exemplo importante, que ilustra que, na verdade, muitas mulheres em situação de prostituição, elas não estão por livre e espontânea vontade, e sim elas são vítimas de tráfico sexual. Agora a gente vai
Agora a gente vai discutir um pouco qual que é a relação também do tráfico sexual de mulheres e meninas com a pornografia. Novamente, a questão da subnotificação e da falta de informação não permite da gente estabelecer uma relação direta entre o tráfico sexual e a questão da pornografia. Mas há muitos indícios de que a indústria pornográfica se alimenta do tráfico sexual. Então, conforme a gente viu no artigo da Gazeta do Povo de 2019, as pesquisas publicadas no Public Discourse Fight the New Drug e Harvard Journal of Law and Public Policy mostram que todas as crianças que aparecem nos vídeos de filme pornô são vítimas de tráfico e que uma parte considerável, uma maior parte das mulheres que aparecem nos vídeos de filme pornô são vítimas de tráfico sexual. Na verdade, novamente, temos um problema de que não tem qualquer dado ou pesquisa sobre isso, mas esses indícios mostram que a questão da prostituição e também da pornografia andam de mãos dadas com o tema do tráfico sexual de mulheres. Agora, depois de a gente falar tudo isso, acho que é muito importante a gente discutir qual que é a relação do tráfico de mulheres com o machismo e com a situação do capitalismo. Primeiro, esse tema é um tema muito complicado, porque a situação das mulheres que estão sendo vítimas de crime de estupros cotidianos, violência psicológica, humilhação, é uma situação de verdadeira barbaridade, na verdade, né? O tráfico escancara a realidade, a brutalidade do machismo, do racismo e transforma essas meninas que são vítimas, essas mulheres que são vítimas, em simplesmente objetos, em mercadorias. E desumaniza essas pessoas, né? Tira completamente a humanidade delas. A lógica, na verdade, que está por detrás disso é que esse é um crime que tem muito, muito lucro, como eu falei antes. E a lógica do capitalismo é que esses grandes empresários que estão lucrando, esses políticos, eles precisam manter seu lucro, mesmo que seja às custas de uma quantia grande de mulheres e meninas passarem por essa situação, né? Como que é possível que, inclusive, as pessoas, como que ainda culpabilizam, por exemplo, as vítimas, né? Que são vítimas desse crime, porque inclusive isso acontece, né? Quando o tema é tráfico sexual também, que muitas pessoas acreditam que aquelas pessoas estão lá porque querem, que gostam e tal. Como que é possível, né, que exista uma impunidade gigante, como a gente viu, para as pessoas que estão lucrando com isso, para os aliciadores, para os algozes? Como que é possível que não tenha nenhum investimento por parte do governo para combater esse tipo de crime? Nenhum, né? E a resposta para isso, na verdade, é que isso só é possível de acontecer porque o machismo e o racismo, eles são completamente naturalizados na nossa sociedade, né? E o sistema capitalista, ele se apoia nisso, ser completamente enraizado para ampliar seus lucros e, nesse caso, transformando diretamente as pessoas em mercadorias. Novamente, como a gente viu, as principais vítimas sendo mulheres pobres, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas. Na verdade, a vida dessas mulheres, ela não vale nada ou vale muito pouco dentro do capitalismo, né? Essa é uma situação muito complicada, muito difícil. Qual que a gente acha que deve ser de solução para acabar com esse problema? Tanto imediato, o que a gente deve fazer imediatamente para combater, mas tanto mais a longo prazo, né? Na nossa opinião, primeiro, a gente precisa ter uma política de investimento em massa no combate ao tráfico de pessoas, né? Coisa que hoje não tem, como a gente falou. Então, primeiro a gente precisa de políticas efetivas para combater o tráfico de pessoas. A gente precisa de fortes campanhas de conscientização para que toda a população ela consiga denunciar, ela consiga perceber que tem um crime desse acontecendo ao seu lado. A população também não pode ser parte desse crime, né? Precisa ter uma punição grave para os traficantes de humanos, desde os algozes, que são aquelas pessoas que estão ali desde o início recrutando suas vítimas, até e principalmente para as pessoas que estão por detrás, né? Os cabeças que estão lucrando com aquilo. Então,
para isso também precisa de muito mais fiscalização das rotas internacionais, das rotas nacionais do tráfico. E tudo isso também precisa ser acompanhado de uma política de geração de emprego para as mulheres, para elas conseguirem sair da vulnerabilidade da miséria, para que elas não tenham que ir para a prostituição como a única alternativa de sobrevivência. Também é preciso ter uma política de geração de emprego para as mulheres trans, né? Que 90% da população trans está na prostituição por não conseguir empregos formais. E tudo isso também deve vir com uma campanha de combate à violência sexual e à violência contra as mulheres, né? E combate à violência LGBTfóbica também, porque tem muita relação com essa questão. Sobre o tema da prostituição, que também é um tema bastante discutido, né? A prostituição, ela também torna diretamente as mulheres como uma mercadoria, né? As mulheres que estão nessa situação de prostituição, elas se encontram em maior vulnerabilidade, maior invisibilidade, e elas geralmente são vítimas cotidianas de violação de direitos. E a prostituição, como a gente viu, está diretamente ligada também ao tema do tráfico. Então, por isso a gente acha que a gente deve ter uma luta pelo fim da prostituição, não contra as prostitutas, mas pelo fim da prostituição em si, né? Que as pessoas não precisem mais procurar pela prostituição para ser a única forma de sobrevivência. A gente não quer que nenhuma mulher mais seja tratada ou seja vista como uma mercadoria, como um objeto. A gente não pode esperar muito, na verdade não pode esperar nada que o governo do Bolsonaro vai resolver esse problema, né? Que ele vai investir e tal. O Bolsonaro, na verdade, ele tá do lado dos grandes empresários, ele tem uma política de favorecimento dos empresários, ele é um inimigo declarado das mulheres pobres, ele e seus ministros, inclusive a Damares, que já fez diversas declarações contra os direitos das mulheres, colocando a culpa da violência, por exemplo, nas mulheres. Então, o Bolsonaro, na verdade, é um aliado, né? Porque, como a gente viu, quem está lucrando com isso são grandes empresários. E ele tem essa política vai ter uma política de estar sempre lado ao lado dos empresários. Bom, a gente acha também que parte de combate ao tráfico também é botar para fora o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro e o Mourão aí. A gente não deve ter nenhuma confiança nessas agentes do imperialismo, que seria, por exemplo, a ONU, que muitas vezes, inclusive, denuncia, fala sobre a questão do tráfico, mas que, na verdade, se calam diante de governos imperialistas como os dos Estados Unidos ou como governos da Europa, se calam diante dos governos imperialistas com a sua política de dominação, que geram miséria e pobreza e greve, e em nome de manter os seus lucros, né? A gente tem que ter uma política de combater incansavelmente o machismo, o racismo e a LGBTfobia, que andam lado a lado na manutenção do tráfico humano, né? É preciso, inclusive, que os homens, a gente tem que também ganhar os homens para que eles sejam parte dessa luta, né? Para que eles tomem consciência de que essa situação é inaceitável, não pode mais acontecer. Ninguém pode ser livre quando ele oprime outra pessoa. Mas assim, uma discussão mais a longo prazo, na verdade, é que essa situação das mulheres que são vítimas de tráfico mostra, como eu disse antes, a brutalidade do que é o capitalismo e do que é o machismo, né? E o racismo. Então, enquanto existir capitalismo, sempre vai existir mulheres que estão nessa situação. O capitalismo, ele se aproveita de tudo isso. Grandes empresários estão se beneficiando diretamente com a exploração sexual da mulher. Então, o capitalismo, na verdade, nunca vai libertar as mulheres pobres, as mulheres trabalhadoras. E é por isso que a nossa luta, na verdade, ela tem que ser para acabar com o capitalismo. Porque só assim a gente vai poder ser livre de verdade. Construir uma sociedade onde não aconteça absurdos como esse que a gente falou aqui, que não sejam naturalizados, que não sejam invisibilizados como são hoje. A gente precisa construir uma sociedade que não tem exploração e não tem opressão. E, na nossa opinião, essa é uma sociedade socialista. Então, a gente acha que temos que se organizar. A única saída principal para combater é a gente se organizar para acabar e construir uma nova sociedade que não seja capitalista, que faz com que a gente passe por toda essa barbaridade e essa situação horrível que é o tráfico. Então, a gente acha que temos que se organizar para isso, e essa é a única saída que a gente tem para conseguir ser livre de fato. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo esse vídeo. Vamos dar visibilidade a esse tema
tão importante, que é pouquíssimo falado no Brasil e no mundo. Precisa falar sobre isso, a gente precisa combater, a gente precisa lutar contra o machismo, a gente precisa lutar contra o racismo, contra a LGBTfobia. E espero que esse vídeo tenha ajudado a ilustrar um pouco sobre essa situação tão horripilante, né?